Marcos capítulo 6, versos 51 ao 52, vai mostrar quando Jesus entra no barco. Quando Jesus entra no barco, Mateus já fala que o vento e a tempestade cessaram, não? Marcos vai falar a mesma coisa, subiu no barco e o vento cessou. Mas o interessante é que os discípulos, João fala que de bom grado receberam Jesus. Porém, eles ficaram atônitos e o adoraram dizendo, Mateus vai falar isso, que adoraram dizendo verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas Marcos ressalta que eles ainda não tinham compreendido o milagre dos pães e o coração deles estava endurecido. João conclui dizendo que eles chegaram ao seu destino. Então é muito interessante a reação dos discípulos. Por um lado, eles veem Pedro andando sobre as águas. Eles veem Jesus, por um lado, gritam que é um fantasma. Depois Pedro fala, Senhor, então eu posso ir? E Jesus fala, não, vem Pedro, sem problema. E Pedro anda, afunda no seu problema de fé. Jesus levanta Pedro, entra na barca, o vento cessa e os discípulos ficaram atônitos. Por quê? Porque o coração deles estava endurecido. Mas que interessante, minutos antes eles gritaram que era um fantasma. E Mateus vai dizer que depois o adoraram, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Por quê? A voz de Jesus, a voz de Cristo, a manifestação do poder da sua presença. Eles contemplaram Jesus no meio da tempestade e não conseguiram reconhecê-lo. Mas na hora que Jesus falou, eles conseguiram reconhecer o Senhor. Em João capítulo 21 vai acontecer uma situação mais ou menos igual naquela pesca milagrosa, naquela manhã, no mesmo mar da Galileia, quando ouvindo a voz de Jesus e depois de terem recolhido aqueles peixes, de ter a segunda pesca milagrosa, João fala para Pedro, Pedro, é o Senhor. Então, vejam como a voz de Cristo torna Cristo conhecido, como eles conseguem reconhecer a voz de Jesus, isso dá para eles o descanso, o reconhecimento que ele é o Filho de Deus e adorá-lo por quem ele é. Então, muitas vezes, nós não conseguimos ver Deus, nós não conseguimos ver Jesus no meio das nossas tempestades, até o momento em que ouvimos a sua voz. Por isso é importante a leitura das Escrituras, para ouvir a voz de Deus, para que nós possamos alimentar nossa alma justamente com a palavra de Deus, para ouvir a voz do Mestre. A voz do Mestre está nas Escrituras, não tem lugar melhor. Não procure outro lugar, vá nas Escrituras. Então, mas mesmo assim, mesmo que adoraram o Senhor, ainda o coração deles estava endurecido. E coração endurecido, de acordo com Hebreus, é a mesma coisa de que dizer incredulidade. A igreja vive entre a adoração a Deus e a incredulidade. Nós vivemos nesse estado de tensão. Nós adoramos a Cristo e muitas vezes, no meio da nossa adoração, nós agimos com incredulidade, porque muitas das coisas que Deus faz para nós não faz sentido. E ao invés de aceitar as coisas como são, ou de aceitar o que Deus está fazendo, nós temos a tendência de questionar. Uma das chaves para evitar a incredulidade é justamente aceitar o que a Bíblia fala que Deus pode fazer e crer. Crer em Deus é uma coisa, que todos nós cremos em Deus, mas crer a Deus é o desafio do cristão. Crer o que Deus pode fazer, crer que Deus ainda pode agir, crer que a mão do Senhor ainda não se retraiu e Ele é poderoso para salvar, é poderoso para socorrer, é poderoso para agir muito mais daquilo que entendemos, que pedimos ou entendemos. E vejam que ainda assim, João ressalta que eles chegaram ao destino. No começo da jornada, Jesus mandou os discípulos seguirem. Foi Jesus que os mandou entrar no barco. Foi Jesus que viu que eles estavam sofrendo, mas Jesus sabia que isso ia acontecer. Foi Jesus que andou sobre as águas e queria ir na frente deles para que os discípulos o seguiram. Mesmo assim, foi Jesus quem falou para Pedro, vem. Foi Jesus quem resgatou Pedro. Foi Jesus quem fez que o vento cessasse. Foi Jesus quem levou eles até o porto. Porque com Jesus, o barco chega ao porto. No meio das tempestades, no meio das angústias, nós podemos ver a mão de Deus o tempo todo. No meio das dores, no meio das nossas tempestades,
As tempestades acontecem, acontecerão. Mas uma coisa que nós não podemos permitir é que essas tempestades, esses ventos, dominem o nosso coração. Nós devemos permitir que a palavra de Deus entre na nossa vida e que seja o próprio Espírito de Deus quem guie nosso coração e nos encaminhe nesses desafios de fé a continuar, a prosseguir, a viver para a glória do Senhor. Então, Jesus anda sobre as águas. Esta série conclui por aqui. Uma série maravilhosa que nos ensina os grandes desafios de fé que temos e como no meio das nossas tempestades, Deus vem ao nosso encontro. Ele não acalma a tempestade ao redor até primeiro acalmar a tempestade do nosso coração. E muitas vezes o percurso inteiro é uma grande tormenta. E o momento em que cessa a tempestade vai ser no final da nossa existência. Mas com Jesus nós teremos a paz no meio do nosso coração. Que é melhor para falar isso do que igreja perseguida, que sofre o tempo todo e mesmo assim tem a força para louvar o Senhor no meio das tribulações, tem a força para pregar o Evangelho no meio da opressão, discipular pessoas e não apresentam, não tem medo de enfrentar os seus algozes ao ponto de dar a sua vida por Jesus. Eles são o nosso exemplo de que no meio da tempestade nós podemos confiar em Deus. Confie no Senhor. Este devocional conclui por aqui. Até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe e que tenha uma boa semana.